Olá, boa noite. O Cartão Verde está no ar como sempre e esperamos a participação de vocês aqui com a gente no papo. Confira de cara alguns destaques do programa desta noite. A mais nova exibição do Palmeiras, que, entre outros detalhes, reforçou a sensação de que o nome da vez é Ricardo Goulart. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi de novo. Quando a gente ousa pensar que eles podem ser normais, os dois dão um jeito de desequilibrar tudo outra vez. As vitórias que mexeram com a imaginação das torcidas do Internacional e do Flamengo. Uma conversa com o técnico Paulo Roberto Falcão sobre o futebol atual e sobre aquele que ele jogou um dia e que era sinônimo de elegância. Bom, quem conhece Paulo Roberto Falcão sabe que o foco dele não é de hoje, é o papel de treinador. Por mais que seja difícil, e a gente viu aí escapar da figura de jogador, de comentarista, e acho que nunca o ofício de técnico de futebol esteve tão exposto, e eu falo de algo que vai além da importância do cargo, que faz tempo se fez evidente. Falo desse debate a respeito daquilo que se espera ou do que se faz ou deixa de fazer até, de quem tem essa missão de ser o real comandante de um time de futebol. Tem impressão também de que essa quase obsessão, à medida que avança, vai ao mesmo tempo em que se aprofunda, matando, tirando da crônica outros detalhes que mereciam atenção semelhante. Tema dos mais desafiadores, não só para o nosso convidado Paulo Roberto Falcão, mas também para os nossos comentaristas, que eu sei, Roberto Rivelino, Vitor Birner e Celso Zelt. E interessante também para vocês que acompanham o Cartão Verde e essa hora estão matutando com a gente a respeito disso. Falcão, muito obrigado mais uma vez. Imagina, é um prazer estar Acertei no foco ou não? Errei. Me enrolei um pouco na hora de falar os nomes, mas o foco é o de treinador, não estou enganado. Aliás, tem um ex aqui, Rivelino também, que não quer mais saber. Mas esse aí falou que não abraça mais, ele não quer mais saber da história. Prazer estar aqui com você, prazer estar com o Riva, que sabe da minha admiração com ele. Eu vou repetir aquilo que eu sempre digo. Foi os maiores que eu ouvi, esse aqui. Né? Para quem não viu, gurizada, aí vai lá e olha, porque meu amigo, ele jogava muito. Se eu tiver que fazer uma seleção, já te disse isso pessoalmente, vou dizer, a minha seleção tem Rivelino, da maior de todos os tempos. Obrigado. Vocês são clássicos, de certa forma, então é vice-versa também. Eu vou começar o assunto e eu vou provocar com o que eu vou dizer. Eu sei que eu vou provocar também a imaginação do Vitor Birner e um pouco de todo mundo. Né? Porque a gente fala de treinador, por exemplo, um cara como o Bielsa, que é tido como um revolucionário, um cara que é, de certa forma, o guru do Guardiola, essa coisa toda, e está aí uma década e meia, se não me engano, sem conquistar título nenhum. E aí eu vejo um cara como o Sampaoli chegar aqui no Brasil, por exemplo, Falcão, e escutar da crônica, por exemplo, gente classificando o que ele fez na partida com o Corinthians, por exemplo, de bagunça. Que conclusão se deve tirar disso, Falcão? Pois é, isso é preocupante, né? O nome é ruim, né? Bagunça, né? O nome é ruim. Mas eu acho que o futebol, assim, em termos táticos, sempre uma bela discussão. Né? Tem a teoria, e hoje em dia as coisas são tão confusas ou tão claras que tem teoria para qualquer lado. Para defender tudo, né? Tudo. Tem teoria para qualquer lado. Quer dizer, eu diria assim, os mais experientes podem falar das coisas mais antigas, né? Que não mudou nada em relação a hoje, só analisar bem, né? Nós estamos continuar conversando. Ou se fala em pressão alta. Em 1970, lá, quando o Riva jogava, eu comecei a jogar um pouquinho depois, era marcar a saída de bola do adversário. Mudou o nome. Meia pressão. Na época, vamos deixar esses caras sair, vamos pegar no meio. Não tem nenhuma novidade, a não ser a parte de fisiologia, que pode redefinir alguma coisa, o jogador pode estar desgastado, pode estourar uma perna, tal, isso é importante, e a fisioterapia que possibilita a recuperação mais rápida dos jogadores. Agora, regenerativo, que é o treino de recuperação. Só que tem que tomar cuidado quando começa a falar assim, treino de recuperação, que alguém pode achar que isso não é moderno. Então, eu acho que a gente tem que contextualizar sempre as coisas. A contextualização, para mim, ela eu diria assim, quem não contextualiza comete um pecado mortal na imprensa. Contextualização. Né? E isso é uma coisa que, para mim, é fundamental. Tipo assim, o time perdeu 3-0, foi goleado. Espera um pouquinho, vamos olhar o jogo.
Em que situação? Aí, quer que jogou ao Riva, não jogou, sei lá, não jogou o Dino Sani, para quem do Corinthians, ou não jogou o Servilha, que era do Palmeiras. Bom, aqui, ó, agora, quando você me crava, sem contextualizar, eu acho que você comete um erro jornalístico na informação. E eu não estou falando isso por ser leigo na matéria, eu fiz 30 anos de imprensa. Desde a Itália eu faço isso. Então, e gosto disso, gosto dessa área de vocês, acho que é uma coisa que eu sempre gostei, de televisão, de rádio. Então, eu tenho um certo conhecimento disso, sem uma modéstia. Eu acho que a gente tem que contextualizar sempre, porque é para dar uma ideia de realmente de como as coisas são realmente. Eu acho que, em relação ao São Paulo, eu não sou... eu acho que não tem que existir reserva de mercado. Tem que ser competência. A idade não tem que te colocar como treinador ou não. Jogador não pode ser escalado porque tem menos idade. O que importa é a competência. Se você tiver competência, você vai se estabelecer. E tem um lado em cima disso do São Paulo. Se você mexe, você procura melhorar, é bagunça. Se você não mexe, você... acomodado, você vê? Ou quer perder de pouco, ou quer empatar. Então, é difícil. A vida de treinador, infelizmente, a vida de treinador... Vocês acham que se o Santos tivesse feito isso, não sei quem foi que chamou de bagunça, tivesse virado o jogo, 3-1? Não se falaria em bagunça. Bagunça premiada. Então, eu acho que, sabe, a gente tem que valorizar algumas coisas do futebol. Nós não temos só um problema, nós temos vários, né? Gestão, problema de calendário, problema de... Se a gente pensa... De qualidade, que é muito importante. Que a nossa, se a gente pensa, Riva, que a seleção sub-20 brasileira, que foi muito mal, 20 anos, você fala, a seleção brasileira dessa idade deveria ser o supra-sumo, né? Por quê? Porque é o futuro da seleção brasileira principal. Então, isso é preocupante. Eu estou te ouvindo falar aqui, Falcão, e aí fica aquela história, né? E a gente fala disso bastante aqui, que é a qualidade do jogador brasileiro ou do jogador brasileiro que acaba ficando no Brasil, porque a gente sabe como funciona o mercado. E aí é difícil você falar, você vai ser atacado e você disser que em matéria de treinador está nos faltando qualidade também. Pouca gente admite isso, mas a conclusão que eu tiro do seu relato é essa, não é outra. Entendeu? Eu acho que nós melhoramos muito taticamente, tá? Repito. A gente ficou bom? Está falando a quem que participa da direção da Federação Brasileira dos Treinadores. Tá? A gente melhorou muito taticamente. Acho que ainda estamos longe do treinador europeu. Tá? Por quê? E do argentino também, com todo respeito. Eu acho que a Argentina tem uma cultura também, e nós falávamos antes, eu acho que a Argentina já deixou de ser, mas a Argentina era a Europa na América do Sul, né? Não sei nada, no design, no sapato, na roupa de couro que eles faziam, no design, nos hábitos e tal. Até no fumar, porque eles fumam que não, né? A Europa também fuma muito. Então, eles não são mais. Eu acho que o Chile está mais nessa linha agora. Mas então, eu acho que as coisas não tem uma estrada só. Né? Então, Tudo bem, mas pode-se derrubar o mito de que o problema não é a língua. Evidentemente que não é. Me perguntaram isso, por que não tem nenhum treinador brasileiro na Europa? Me perguntaram, por que não tem... E aí eu digo, e não tem nem na América do Sul. Vai ter a Copa América agora, não tem nenhum treinador treinando seleções, evidentemente, a não ser o Tite. E tem treinador da Colômbia treinando a seleção chilena. E tem treinador... A Colômbia acho que contratou... Argentino também tem um monte por aí. Quer dizer, então isso é preocupante. Mas eu não sei por que não tem, mas certamente não é uma questão de língua. Aqui é barbado espanhol com português. Você não sabe por que não tem, Falcão? Você acha delicado dizer? Não, eu não sei. Eu não tenho explicação assim por isso. Agora, eu sei que os europeus se preparam muito. Por que eles se prepararam muito? Porque existia assim, antigamente a gente tinha uma qualidade absurda. A seleção brasileira jogando, estava tudo errado, o River pegava uma bola, levava 2, 3 e fazia um gol. O Pelé pegava a bola. Então, tu tinha a qualidade que fazia a diferença. Estava tudo ruim taticamente, o jogador fazia 1, 2, terminou, o jogo mudava. Então, nós tínhamos essa capacidade de talento. Tá? E eles, evidentemente, eles tinham que se aprimorar e tinham que ter reconhecimento muito mais sobre o aspecto tático. Por isso que eles têm curso em Coverciano, Portugal tem em Coimbra. Então, eles tinham a necessidade, principalmente contra Brasil e Argentina, de se preparar o aspecto tático. Porque, taticamente, é o que você pode ter. A qualidade é mais difícil. Então, eu acho que isso também, por isso ter começado mais na frente... também, não? Mas eu acho que a preparação hoje, embora a gente pode... Falando, quando jogava antigamente com a gente, a preparação física também, fisicamente, ele também... Na época. Então, eu acho que esse é o problema. Eu acho que o jogador europeu hoje já tem uma certa qualidade. Você está falando de Cristiano Ronaldo, podemos falar de Pirlo, podemos falar... A gente vai cansar de falar de jogador Pogba, e vamos lá, Mbappé e tal.
E a gente está começando a melhorar no aspecto tático, embora eu ainda que acho que nós estejamos atrasados. Mas eu acho que, em termos tática, a evolução, mas em compensação, não estou perdendo o nosso DNA. Eu bato muito nessa tecla. E o último craque que apareceu, fez 10 anos, foi o Neymar. Depois para cá não apareceu mais ninguém. Eu tenho uma eu acho que é possível a gente identificar, assim, as razões. A gente vem de um país do culto ao egoísmo, ao individualismo, aos heróis, com uma enorme dificuldade de fazer coisas coletivamente. É cultura brasileira. Posso falar como jornalista. Eu gosto de falar de tática de futebol desde o final do século passado. Eu fui motivo de piada por isso durante uns 10 anos, pelo menos. Qualidade. Tira o zagueiro, bota mais um Romário na frente e resolve, né? E, enquanto isso, os outros países estavam trabalhando, desenvolvendo sistemas de jogo, métodos de treinamento, aprendendo como ajudar um ou outro dentro de campo, no esporte onde, como disse o Falcão, com o desenvolvimento da parte física, é muito mais fácil você fechar espaços, porque o jogador, em vez de correr 7 km, corre 12, né? Por jogo, você já imagina, são 10 pessoas correndo 12 km dos dois lados, os espaços ficaram menores, os campos no padrão FIFA são menores, o gramado é mais baixo, mais rápido, exige que você, mais uma vez, seja... inteligente, tem um raciocínio muito rápido de como fechar os espaços. E temos um problema que também somos bem conservadores, né? Uma parte do país é muito conservadora, então na hora de qualquer mudança, quando ela no primeiro passo não funciona, se traz o passado inteiro de volta, como se a gente pudesse reviver o passado. Aí nós já temos um problema de gestão. Mas é tudo. Esses problemas estruturais. Você citou, nada Agora, você não acha que, por exemplo, no tempo do seu Rubens Minelli, que você trabalhou em 75, 76, ele só não usava essa nomenclatura. Foi o treinador mais injustiçado desse país. Um cara à frente do tempo dele naquela época. Mas campeão brasileiro, para quem não sabe, Rubens Minelli, campeão brasileiro em 75, campeão brasileiro em 76 com o Internacional nos dois, e 77 com o São Paulo, e ele não foi treinador da Seleção Brasileira em 78. Isso para mim é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tudo que ele utilizava não era conhecido com essa nomenclatura de hoje. Mas também era muito mais coisa de gueto. Nós vivíamos um futebol das individualidades. Tudo se justificava pelas individualidades, que é o outro lado do que você está dizendo. Agora, o Internacional de 75, que era do Rubens Minelli, ou 76, ele tinha um diferencial. Você não tinha nenhum jogador ali que conseguisse parar na frente do adversário e passar. O Valdomiro vinha, jogava no fundo e cruzava. O Lula era um jogador extremamente, que era ponta esquerda, ele tinha que vir com a bola, tal, mas ele não era um excepcional driblador. Tipo o Mário Sérgio, por exemplo. O tal de quebra-linhas que todo mundo quer hoje. Só que era um time muito bem fisicamente, o Riva conheceu os dois times, nós jogamos contra, muito bom fisicamente, uma bola alta, fantástica, bom para cobradores de falta, porque um time se faz assim, tem que ter bola alta, na defensiva e ofensiva, tem que ter bons cobradores de falta, tinha o Valdomiro, que era um absurdo batendo falta, você tinha o meio-campo que tinha um pulmão enorme, que era o Carpegiani, se construía um time que era muito coletivo. Sim. O time do Fluminense que o Riva jogou era um fenômeno. O time do Fluminense era um negócio que tinha o Riva, tinha o Caju, tinha no banco era o Pitinho e o Kleber, que tinha o Manfrini centroavante, o Gil numa forma fantástica no ponto da direita, atrás tinha o Edinho de zagueiro, que era um timaço. E uma coisa que você não está querendo falar, acho, mas eu vou dizer, o time que tem você e o Carpegiani no meio campo é um time intelectualmente acima da média com a bola. É um time que tem capacidade de tomar decisões inteligentes. A modéstia me impede, mas eu acho que você tem razão. Deixa eu colocar um coisa aqui na Só um detalhe em cima, individualmente. Se você vê, não era o jogador que decidia. Se tivermos em 70, outra seleção, uma seleção para mim fantástica, maravilhosa, o coletivo falava mais alto. Claro. O coletivo daquela seleção era fantástico. Nós tínhamos o Rei Pelé. Mas ele fez que fazia parte do coletivo. Agora, o time de 75, que o Rio falou do jogo Internacional e Fluminense no Maracanã, teve uma situação interessante. O titular era o Escurinho, que jogava Carpegiani, Falcão e Escurinho, era o trio de meio campo. Valdomiro, Flávio e Lura, tá? Era o tripé. Só que nesse jogo, especificamente contra o Fluminense, o Minelli tirou o Escuro e botou o Caçapava, com essa preocupação de marcar o Riva e também dar uma marcação no Caju. Então, foi o jogo primeiro, foi a estreia do Caçapava. A Caçapava jogou esse jogo e jogou a final. Então, houve uma preocupação com o adversário, porque o Fluminense tinha uma jogada mortal, que era o Riva vir pegar a bola e meter o Gil, que entrava fechando.
A gente sabia isso. Então nós tínhamos que bloquear isso. Então nós deixamos o quarto zagueiro só na sobra do lateral esquerdo. Só na sobra esperando essa bola longa. Mas o Caçapava estava grudado nele. Então houve uma preocupação tática do time, se adaptando ao time que era fantástico, o time Fluminense. O time Fluminense não é uma brincadeira. Mas houve um reconhecimento do caso do Minério, do Internacional, que o Fluminense era um time fantástico e tinha que tomar cuidado e mudar sim para ganhar do Fluminense. Vou te passar a pergunta do Alberto Bezerra aqui pelo Twitter, que pergunta: Falcão, você prefere o Corinthians do Carilho, o Santos do Sampaoli ou o Fluminense do Diniz? Olha, Uma boa pergunta, hein? ele está falando do Fernando, do Fluminense? Pô, não dá para ver todos os jogos, cara. Eu ainda não consegui ver os três Mas times. o estilo você conhece, sabe mais ou menos como é que está se desenhando o trabalho. O Fernando Diniz é um treinador que precisa de tempo. Evidente, porque é um treinador que gosta de fazer o time sair jogando, precisa de tempo, precisa treinar a saída de bola, você precisa organizar teu time quando marcar. Por exemplo, o jogo do Santos contra o Corinthians, vou usar esse jogo, o que o Carille fez? Adiantou 3 jogadores para evitar a saída de bola Deu uma sufocada, do né? Santos. Tem, evidentemente, o plano B nessa história. Que, evidentemente, eu não vou falar, porque é uma situação minha como treinador. Tem um plano B quando os caras te apertam na frente. Tá? Tem. E para que você não tenha que dar o chutão a esmo. Tá? Então, o Corinthians, o Carille entrou sabendo como é que tinha que evitar a saída. Foi o mérito do Carille. O mérito do São Paulo é que ele conseguiu virar isso depois do segundo tempo. Então, foram 2 treinadores que mostraram competência nesse jogo. Tá? E o Fernando Diniz tem essa capacidade de organizar. Precisa tempo, porque você saiu. O goleiro tem que jogar. Se não tiver um goleiro que joga e não existe posse de bola saindo dando chutão. A gente tinha preparado também, você disputou uma final de Copa dos Campeões. Não sei nem se é o caso a gente mostrar, mas a gente separou aí 2 caras que essa semana tiveram em voga de novo, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: de novo, na verdade, quando você acha que os caras podem ser um pouquinho normais. Eles se superam dentro da Vamos mesma rodar semana. aí. Eu queria perguntar: você acha que esses caras no final eles consagram certos treinadores, por exemplo, Falcão? O time da Juventus. Eu torço para amanhã no sorteio não dar Juventus e Barcelona, porque vai ser um desperdício, entendeu? Mas tem que olhar o Manchester City também. Sim, mas. Olha o Ajax. Não, Presta putz, atenção no Ajax. jogou muito também. Não, eu vi esse time, presta atenção nesse time. Assim, ó, a Juventus ganhou tudo que podia ganhar sem o Cristiano Ronaldo. Porque a Juventus tem uma coisa diferente. A Juventus ela tem uma leitura, ela é uma empresa, tá? Sem ser empresa. Você vai jogar na Juventus, você sabe que você vai ter que se enquadrar. Dificilmente aconteceu um fato da Juventus que eu tenho conhecimento. Mas aí guarda um mérito também do Cristiano Ronaldo, de se enquadrar. Vamos chegar depois. Tu chega lá, eu lembro assim, que eu só vi um momento em que houve uma dificuldade na Juventus, foi acho que ano retrasado, que o Bonucci não gostou de sair. O Bonucci da seleção italiana. Quando ele foi para o Milan e voltou? Isso antes de ir para o Milan. No outro jogo ele foi para a cadeira, não foi nem para a tribuna, para a cadeira, tiraram ele para a cadeira e ele depois não passaram ele para o Milan. Então, quem vai para a Juventus sabe que tem que ser enquadrado. Quantos times você vê, não só no Brasil, no mundo, o cara sai jogar garrafa. Lá na Juventus você não faz isso, não. Senão você paga. Então, o cara vai jogar na Juventus, já sabe onde é que ele vai. Isso chama-se gestão. Chama-se história. Tá? Você não vai para lá fazendo o que você quer. Lá é diferente. Você quer saber quem é o melhor Cristiano Ronaldo e o Messi? É isso? Para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor finalizador do mundo. Mas o Messi é gênio. Eu gostei da definição que deu o Bosco outro dia, falando que gostava mais do Messi porque ele era mais de rua. É uma resposta sem responder nada. Eu defino o Cristiano Ronaldo programado para matar. Ele é impressionante o foco dele. E tem um negócio, ele Não, é predestinado. Mas Claro que ele está na Juventus, ele chegou na Juventus agora, foi contratado para isso, para dar a Copa dos Campeões, que a Juventus não teve faz tempo. Assim como o Buffon não foi feliz no Paris, mas foi contratado para... Então, só que ele é um jogador predestinado e faz sempre a diferença. Agora, você tem um Chiellini, você tem um zagueiro lá que é... Agora, eu não tenho, a não ser, talvez no Grêmio do Renato, pelo jeito que joga, e do Fluminense, mas aí é uma utopia, temos que esperar um pouquinho mais, o Cristiano Ronaldo seria mais útil em qualquer time brasileiro do que o Messi. Todos, pela maneira como joga. Porque o Messi é um cara que você coloca um time que toca a bola, com o jogo fluido, e você fala, opa, eleva o patamar vezes não sei quanto. O Cristiano é um cara que você coloca num time mediano, ele vai tornar o time bom. Um time bom, ele vai tornar o time ótimo. Um time ótimo, ele vai fazer um time Era mais ou menos mortal. nesse sentido que estava provocando o assunto, né? Eu vou convocar o Celso Zelt agora. Mas mesmo assim eu quero o Messi.
Tudo bem, semana. O seu né? time, o time que você torce, o Cristiano seria mais útil. Não, eu gosto, teoricamente, eu prefiro, mesmo que o Messi, claro, e tem a pessoa, mas o Esse é mais Cristiano Ronaldo parecido também com ele. você tem que armar um esquema para ele. Mas Para jogar Isso é a mesma para coisa, ele. que, é uma coisa que eu dizia assim, o que é melhor, vinho italiano ou vinho francês? Não faz É, muito louco. sentido, né? Mas eu, na verdade, por uma questão de estilo e por uma questão de improviso até... Os dois são eu extraordinários. prefiro o Messi. Eu ia brincar aqui, vou convocar o Celso Unzelt para pintar na área com mais uma curiosidade. Assim ele vai tirar o Falcão, eu acho, da beira do campo, aí vai botar ele para dentro das 4 linhas, não é, Celso Unzelt? Eu não resisto a estar ao lado de Paulo Roberto Falcão e não lembrar da Copa de 82. Copa da minha vida, 14 anos de idade. Foto do Scalco, né? Então, justamente isso, de falar de JB Scalco, João Batista Scalco, grande fotógrafo que fazia a cobertura daquela Copa pela revista Placar. Seria a capa, Falcão, da revista, não fosse o terceiro gol marcado por Paulo Rossi, porque os mais novos podem não ter esses detalhes, mas nesse momento Falcão conseguia furar a pétrea, inexpugnável defesa da Itália pela segunda vez, com um golaço, batendo ali da entrada da área, venceu o Dino Zoff. E essa foto, o Scalco tinha muito orgulho dela, né? Por causa das veias saltadas do Falcão no pescoço, nos braços. O Scalco começou a ter problemas de saúde na cobertura dessa Copa. Volta ao Brasil, morreria um pouco depois de um ano, depois de pericardite, depois de uma série de diagnósticos E o diferentes. talento tem que ter sorte, né? Porque eu corri e onde ele estava. E correu muito, sem hein? saber onde é que ele estava. Mas ele podia estar no outro lado, não pegaria essa foto. Mas é engraçado, a gente já mostrou isso, a gente mostrou na chamada, a chamada que a gente usou para a internet, inclusive tem a tua comemoração depois do gol, como até o cinegrafista, que eu já tentei saber quem era, que faz aquele close, vem te acompanhando mesmo, Da que Globo, era, né? que era Da uma transmissão da imagem Globo. difícil, e eu já comentei isso com o Celso, quando ele mandou para quem tem a minha idade, quem tem a idade do Celso, eu acho que esse é o grande momento do futebol, o acho que pro Vitor também. O né? Eduardo Pode até Cobra, publicar, né? Cobra, aliás, e eu sempre agradeço ele fez em São Paulo. Produziu ali no Itaim, fez uma matéria. Ali sobre isso. é um negócio enorme, dizendo que isso foi o último momento de alegria daquela seleção. Então tem ali uma foto, que eu até fui fazer uma foto, eu tive que me olhar assim no coisa. Foi um negócio emocionante quando eu cheguei enfim, acho que é na... É do Itaim, né? Não, acho que é em Moema. Enfim, é um bairro lá entre duas ruas. Acho que é Hélio Pellegrino com uma outra, Isso, né? é da Hélio Pellegrino, É, exatamente. mas, e é um negócio, esse gol, por que essa vibração? Simples, porque esse era o gol da classificação na minha cabeça. Era o 2-2 que dava empate para Na minha também, né? Do Celso É de todos nós. Tem gente aqui perguntando o seguinte, Falcão, a gente conversou tanto sobre essa questão do treinador, o Lauro está perguntando, está pedindo, na verdade, para você fazer uma análise da maneira com que a mídia trata, se não é ela muito que cria essa pressão sobre o treinador e cria essa coisa meio... Pois é, eu acho que... Não sei se desgastante é o nome, ou se O que eu não injusta. gosto, por exemplo, assim, ó. Rivelino é o treinador de um time, nem toda a imprensa, quando eu falo imprensa, não é justo, né? Porque não dá para generalizar. Mas algumas pessoas dizem assim, o time do Rivelino, tal, que está treinando o time tal, ele não dá para pensar em tirar ele, porque ele está muito pouco tempo no clube. Aí vem a famosa, mas futebol sabe como é que é. Essa frase é ruim. Essa talvez seja a pior de todas, né? Porque se você sabe que você precisa dar tempo, porque eu acho que mais importante nesse caso, viu, essa parte de imprensa que tem esse tipo de atitude, acho que muito mais importante, o clube de futebol tem alguém na sua direção que tem a capacidade de entender o seguinte, pô, o time eu, gestor do Riva, tá? Do time que ele está treinando, o time do Riva perdendo, nosso time está perdendo, eu tenho que ter capacidade de entender, depois o time está crescendo, eu não vou mexer. Não vou mexer, está perdendo, que é mais fácil, né? Está mexendo, tira, hoje em dia. Não vou mexer porque esse time está crescendo. Mas tem que ter alguém do time que tenha capacidade e entendimento para ver isso. Ou o time está ganhando, mas eu não estou gostando, vamos trocar. Porque não vai crescer, vai tomar uma paulada ali na frente. Você acha possível fazer isso na gestão amadora? Tem que ter um cara, e esse cara tem que ser muito bem pago. Tem que ser um cara que tenha conhecimento, que não é o diretor, hein? É o cara do ramo, o cara que tem a capacidade, Mas, Falcão, até chegar pelo Rival. Tem a visão, né? Rival, acho que nós estamos mal. Mas Falcão, eu tenho que dar eu tenho que dar respaldo para ele. Se ele está mal e eu estou vendo que ele vai crescer. E se o time que está treinando não está legal, o time ou está ganhando muito, eu digo, mas não vai chegar. Mexe. Mas aí quem é que for fazer isso? Hoje em dia tu mexe e estiver perdendo, estiver ganhando, tu deixa. Mas você não acha que o problema vem de antes, no momento em que o dirigente
em vez de uma filosofia de trabalho, em toda troca de técnico, procura um anteparo, procura um nome forte. Porque são idas e vindas, você mesmo passou isso no Internacional. O Internacional trocava de técnicos como quem troca de roupa, trocava de estilo. Os conselheiros estavam no clube ingovernável. Nunca que nem no meu caso, que foram 25 dias. Mas enfim. Não, então, mas naquele período pegou pessoas de perfis completamente diferentes. Né? Era você, era o Roth, era o Agel. Quer dizer, está atrás de uma filosofia ou está atrás de um anteparo? Eu acho assim que isso é evidente, as pessoas sofrem a pressão. Né? Se eu sou um diretor de um clube, eu estou sempre sofrendo pressão e eu tenho que saber lidar com isso. Claro, mas o time de futebol é uma pressão diária. Então, se você sabe que é uma pressão diária, você tem que saber se preservar disso. Porque o futebol é o seguinte, o que o treinador tem? O treinador tem, sob o controle, o treino dele, a concentração dele, a parte física que ele vai organizar, tudo isso, a escalação do time, o cuidado com quem não está jogando, isso é do controle do treinador e da sua comissão técnica. Agora, o periférico, o que o árbitro vai dar no jogo, o que o comentarista vai falar, o que o torcedor vai... Isso foge do teu controle. Então, tu não pode canalizar esforço no periférico. Agora, é difícil, porque entra, somente no jogador, ainda mais com a rede social, e entra muita verdade e muita mentira. Isso cria uma confusão demais. Mas não existe trabalho, não existe esse lado que a gente vê, né, para ver o trabalho do treinador. Não. Infelizmente, hoje no Brasil é resultado. Então, a preocupação maior é você ganhar. Você fala, vai ganhando, vai ficando. É bom, ganhou. Tivemos ganhou, alguns exemplos no Brasil, né? Filipão lá no Grêmio do COF, não estava bem, o COF manteve. Mas aqui o Corinthians com o Tite. Mas você conta nos dedos, as exceções são as exceções. Exatamente, não é a regra. isso é o preocupante. Né? Tem mais, tem uma disputa por poder muitas vezes dentro do clube. Os clubes são, na prática, amadores. Aí o grupo de conselheiros que não reclama, quando o time está bem, vai começar a reclamar muito. E aí você é ídolo daquele clube? Ídolos desses dirigentes. Isso é um complicador terrível. Aí você né? passa a ser treinador desses caras e aí gera uma inveja. É um negócio maluco. Tu era ídolo quando jogava, desses mesmos dirigentes. Aí quando você vai trabalhar com eles têm uma dificuldade de entender isso e você passa a ser quase que adversário. Ou esperam a perfeição Aí, Titi. plena, alguma coisa inatingível para qualquer mortal. Eu acho que é mais o adversário Você mesmo, se arrependeu de ter descido do Olímpico Colorado para ser técnico? Coisa que o Zico até hoje, por exemplo, evitou no Flamengo. E o Rogério também Nesse sentiu caso, o no Olímpico São Colorado Paulo. seria a Globo. Não, o Olímpico Colorado, você era um ídolo do O maior Colorado. jogador da história do Internacional. É o maior jogador da história do clube. Internacional. Você desce do Olímpico para ser técnico. Você se arrependeu? Não, é assim, ó, quando eu assumi a associação de uma vez, não dá nem para falar porque foi muito rápido, cara. Foi 25 dias, e quando tu tem 25 dias com 5 jogos, não tem, são 12 horas de treino. Não, dessa vez, mas você teve outras passagens. A outra passagem também foram 3 meses, e se ganhou o Gauchão, e depois entrou o Campeonato Brasileiro, 4 pontos atrás da linha dos 4 ou 5 pontos atrás dos 4 que se classificaram para a Libertadores. E aí entra aquela história que eu estou falando antes, da inveja, daquelas confusões e tal. Então, o Internacional, eu não consigo te definir o que acontece, tá? Mas realmente são coisas que preocupantes. Tá? Mas não é comigo, foi com o Zico no Flamengo, o próprio Rogério no São Paulo. Isso é um negócio que tem que deitar num divã as pessoas para entender isso. Tem que deitar eu já faço há 20 anos isso, eu entendo bem. Quer dizer, não tem explicação, né? Tu tá do lado do... Eu boto o Rivelino para jogar comigo, eu vou dar todas as condições para ele, porque ele vai ter que... Eu vou ajudar ele, porque ele foi o cara aí do Corinthians ou do Fluminense. Isso não existe, né? Esse é um negócio, a exigência em cima de você e não se dá tempo. O Vitor Biner, a gente fez um negócio hoje aqui pensando em você, hein? Que é, na verdade, retardar a enquete. A enquete, na verdade, retardar não porque ela está no nosso site já desde o começo da tarde. Mas a gente vai falar agora, o Vitor Biner sempre fala que tem um delayzinho até o pessoal começar. Então a gente vai ter a enquete, o intervalo, na hora que voltar você vai ter um pessoal. E eu vou querer saber do seu voto também. A gente vai pegar carona no tabu, né? Porque faz quase 10 anos, na verdade, que o São Paulo não vence o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. E a gente quer perguntar para você se você acha que no sábado agora, quando os dois times se enfrentam, se cai ou não cai esse tabu. Como tem gente que pode achar que o tabu permanece, mas o São Paulo não perde, a gente deixou lá também a possibilidade do empate. Então, por favor, se for falar com a gente, pelo Twitter, não esqueça, Jogo da Velha, antes de escrever cartão verde. Quer dar uma palhinha? Quer falar alguma coisa antes? Não, você pediu para esperar.
Opa, até parece que eu mando, então. Imagina. Bom, em menos de 2 minutos seguiremos a conversa aqui com o Falcão, nosso ilustre convidado de hoje. Ele vai falar com a gente também sobre Libertadores do Palmeiras, que está no pique, como diria um velho e já saudoso amigo nosso aqui, até lembrado por nós antes do programa começar. Que diria Roberto Avalone, hein, desse gol do Davidson aí que fechou a conta da vitória para cima do Melgar. Voltamos em menos de 2 minutos. Pode cronometrar, até já. O Cartão Verde está de volta e hora de darmos aquele passeio pelo acervo do Riva. Foi lá que encontramos, entre outras pérolas, uma notícia do Riva salvando a América. O homem não é fraco não, hein? Vamos ver. Ô Riva, conta você a história dessa manchete aí. Vamos ver. A semana passada a memória estava afiada, hein? Essa aí eu salvei o América da Europa. Não era eu. Era um cara Não, parecido. não. Ó, tem o relato, o Augusto, ó, depois de recuar para o meio para consertar os erros. Aquela velha coisa que você fala que é o time que tem que se ajeitar em campo, ou não é? E dar um jeito de achar o caminho da vitória. Pelo visto, na verdade, isso é um amistoso. A gente vai ver uma cena aí para tirar vai brincar um pouco contigo. Tem umas imagens, a gente é só as imagens do jogo. O jogo estava 4-3 para a Europa. Aí o Riva entra na área depois de fazer essa troca de passe, aí é derrubado. É óbvio que o Riva não bateu o pênalti, né? Quem bateu o pênalti foi o Chumpitas. Mas bonito de ver, hein, Riva? Onde ficava o goleiro? Que jogo? É contra, foi Pirâmide. contra quem? Isso é um amistoso beneficente. Seleção- 31 de outubro de 73, seleção da Europa versus seleção da América. E o pior é que você sofre o pênalti, aí o jogo fica 4-4 e a seleção da América no final da disputa por pênalti vence por 3-2. É mesmo? Salvou ou não salvou a América? Salvou a América e não lembrava, é isso, Eu Rivelino? não lembrava mesmo. Pô, quanto que ano? 73. Pô, Você também. viu a cobertura Como era o do... vestiário no jogo desse? Solange Tinha Bibas. a relação só- entre vocês ou... Bate-papo. Sabe quem estava do outro lado, Coutinho? Eusébio Quem estava. estava? Eu tava? Nossa. Onde que foi esse jogo? O Camp Nou. Bem diferente pra você ver aí. Que Diferente o Camp Nou. Eu né? custei a acreditar, Aberto depois ali, né? a gente foi atrás da ficha mas para você vê, ver. 73. e tem gente que reclama do campo hoje, né? É. Não, tem gente que reclama que a bola anda um pouco mais. Como era a área do Camp Nou naquela época? área raiz. Mas que legal, que Tinha legal. só raiz. Essa driblou sua memória mesmo? Librou mesmo. Que imagem, hein? Tem imagem, pô. Né? Essa imagem nem eu tenho, nem sabia. Nem sabia que eu tinha sofrido pênalti. Sinceramente, quando Na era. verdade, você deu uma driblada em todo mundo aqui, lembrou de coisa que ninguém lembrava. Hoje, pelo menos, o acervo foi profundo. Bom, Isso aí Libertadores nesse meio de semana, Você foi fundo. para nós aqui brasileiros, começou com os times jogando na terça, pois é deles que a gente vai falar agora, do Galo Mineiro, do Palmeiras que embalou e do Grêmio que perdeu o embalo. Não necessariamente nessa hora. Vamos ver. Na eternidade de uma rodada, muita coisa pode mudar até para quem repete o resultado. Caso do Atlético Mineiro que perdeu de novo, dessa vez para o Nacional do Uruguai. Mas a coisa mudou mesmo foi para o Grêmio, que jogando em casa foi de time brasileiro mais elogiado na estreia, a lanterna do Grupo H, depois de levar esse gol do Libertad. Enquanto o Palmeiras, criticado na primeira rodada por parecer se contentar com pouco, sobrou no Allianz Parque e ganhou o melhor dos argumentos para defender seu futebol, um aproveitamento de 100%. Vamos começar pelo Palmeiras, vou provocar o Vitor Bena. Quer citar alguém aí já? Quer juntar também? As respostas da enquete. Manda bala, manda bala. Bom, olha, de todos que eu li aqui, tem apenas um que acredita que o tabu vai ser quebrado, tá? Bom, de Sodelaí, a Sabrina Fernandes fala que vai ser 2-0, o Adilson responde, ele tá com um avatar com a camisa do Palmeiras, não precisa falar mais nada, né? O Gustavo Abdala fala choque rei, o São Paulo está em curto-circuito faz tempo. O Ivanóis fala que o Palmeiras vence com facilidade 4-1. O Muramassa fala que vai ser 4-0 para o Palmeiras. O J. Leiva Meirelles é o único que acredita na vitória do São Paulo. Fala que vai ser 2-1, o tabu será quebrado. Paulo Pacheco diz que o Palmeiras e o Pacaembu vão ajudar a manter o tabu. Não fala em resultado. O Ed Carlos Rodrigues fala que o jogo terminará empatado. O Thiago Tag fala que vai ser 2-0. Gols de Dudu e Felipe Melo. O Carlinhos Português fala sou corintiano, mas a porcada leva essa fácil. E o Homem na Roça fala que ele é São Paulino
mas não acredita na vitória ainda. Quem acredita, Celso Zelti? Do São Paulo? 31% das pessoas, 18% estão com empate, 51% acreditam na vitória do Palmeiras. Eu fecharia com o Palmeiras. O Palmeiras hoje, mais time, mais consistente. Bom, eu ouso dizer que se o Palmeiras não vencer, é zebra. Não, mas é também, mas há de se lembrar, é clássico. Sempre é clássico. Tudo bem, está 10 anos que não ganha, mas tem essa interrogação. O clássico é clássico, às vezes tem de respeitar um clássico. Se o São Paulo vencer, será ou pela superação ou dentro do fator surpresa. A lógica indica o Palmeiras. O Palmeiras não tem o Davidson, né? Que ainda vai cumprir esses É a última partida. E tem o Borja. Borja, muito criticado. E Dom Paulo, o que você acha, Dom Paulo Roberto Falcão? Eu acho que você falou que clássico é clássico. O time às vezes não está bem, que é o caso de São Paulo. O Palmeiras muito bem, mas chega na hora o jogo equilibra. E temos Grenal também no fim de E semana. também equilibra. O Grêmio perdeu o Libertadores, o Nação ganhou. Quer dizer, é um jogo que equilibra, porque é clássico. Não, porque o time que não está bem, não é o caso lá, porque os dois estão indo razoavelmente bem, Grêmio e Internacional. É diferente, lá não tem ninguém em crise. Agora, aqui, como o São Paulo não está bem, é um E clássico. você acha que na Libertadores a questão do Grêmio é para preocupar, Falcão? É uma coisa que... O Grêmio tem um ponto, né? É isso? É. O último colocado. Ele tem que ganhar o próximo jogo de qualquer maneira. Perdeu um jogo e tem, em casa. E tem qualidade. Tem qualidade para recuperar. Muito. O Tardelli está chegando um jogador interessantíssimo. Acho que o Grêmio tem potencial de recuperação, evidente, né? Porque tem um time qualificado, joga junto há muito tempo. A contratação foi, acho que, importante do Tardelli. Eu acho que é uma questão, acho que o Grêmio pode se recuperar. Não é fácil, né? Mas pode sim. O Grêmio tem tudo isso, mas tem muito barulho também. Que tem o Gerry Silveira. Olha, sou gremista. Tenho certeza que o clube se classifica. Mas acho que tem que tirar o Luan. Já deu. Já era para ele ter ido embora. Olha que O Grêmio coisa. jogou 4-2-3-1, o Luan no meio da linha de 3. Depois, quando o Renato coloca o Jean-Pierre e o Luan vem um pouquinho mais para trás e tira o Maicon, ele faz ali quase um 4-1-4-1, filtrou para 4-3-3 e tal, com o Marinho na direita, o Everton na esquerda. A verdade é que nenhum dos jogadores foi bem. O Everton não conseguiu ser o Everton, para mim é o melhor jogador de linha no futebol brasileiro. O Marinho, quando conseguiu fazer o drible, errava a finalização e o cruzamento. O Luan não achou o passe. Começou com o Viseu de centroavante, depois ele põe o André, a bola chega pouco O André foi nos melhorzinho. dois, e depois ele coloca o Tardelli no time, e aí você vê claramente que o Tardelli não está com 100% de condições, mas você vê o nível dos outros adversários, da Católica, principalmente do Central, o Grêmio é muito melhor, o Grêmio fora das oitavas de final é uma zebra do tamanho do planeta Terra. Bom, vamos pro Internacional, que será sempre do Falcão, estando ele lá ou não. E vamos falar do Flamengo também. A torcida do Flamengo, que já tinha visto o time vencer fora na estreia, ontem no Maraca viu o goleiro Diego Alves mais uma vez brilhar e o time rubro-negro, cheio de disposição, fazer 3-1 na LDU. Secretamente, o torcedor do mais querido pensa: será que agora vai? E quem também está curtindo um segundo triunfo seguido e uma liderança isolada do grupo é a torcida colorada, graças à vitória sobre o Alianza, assinada por Nico Lopes, autor dos 2 gols anotados no Beira-Rio. O Celso tinha citado o Grenal, né? O Nico Lopes está suspenso também, né? Luciano Armilato está dizendo que se os gremistas estiverem satisfeitos com o Luan, podem mandar para o Inter. Aqui no Twitter. Só entrar e conferir. Agora, o Inter está um time encardido, né, o Falcão? E eu gosto bastante do trabalho do Odair Ramos, até do discurso Eu não vi o dele. Internacional nesse jogo aí, tá? Não vi. Não tenho visto muito Internacional. É pessoal ou não? Hã? Não, eu por coincidência, às vezes eu não estou em casa, às vezes eu estou fora às vezes não tenho visto todos os jogos. Dá para ver todos os jogos, Sim, né? não dá, não. Mas quando você tem o resultado de 2 vitórias, evidentemente que é um bom início, né? Mas eu acho que a Libertadores, de modo geral, assim como eu acho que a Copa do Mundo, de modo geral, começa nas oitavas. Acho que quando saem os 2 de cada grupo, aí é a coisa que cresce. Paulista também, viu? Não, eu acho que é isso, porque tem time na Libertadores, que eu vi alguns jogos que eu estava olhando, principalmente times que passam o jogo todo dia, toda hora. Tem time muito fraco, né, cara? Muito. Tem time muito fraco. Pô, eu vou lembrar, evidentemente, de Olímpia, de Cerro, de Boca, de River. Pô, era um negócio assim absurdo, cara. Só jogavam os campeões. Né? Não, era só jogar campeão. E, inclusive, o campeão, no
caso do Brasil, já caía de cara com o vice. O Nacional do Uruguai, que tirou um título seu em 80. O Nacional era um negócio E com lei do passe ainda. social, Penharol. outro mundo. Só tinha uma câmera de televisão. O que dificultava. É verdade. Não tinha exame É de essencial. doping. Era um negócio difícil, cara. O Inter, particularmente, ele ganha o jogo do Palestino numa altura do jogo em que ele já estava satisfeito com o empate. Esse jogo do Beira-Rio... frango do goleiro. Um frango do goleiro. Nesse jogo do Beira-Rio, o Nico faz os 2 gols de fora da área nos 18 primeiros minutos. Entre um gol e outro, o Marcelo Lomba faz um milagre que poderia ter custado o empate. Aliás, o Lomba já tinha ido muito bem no jogo do Chile. E daí para frente, o Internacional ontem administrou esse resultado. Eu não cobraria. Eu acho que o Inter ainda não está do jogando resto bem. do jogo. Eu acho que o elenco do Inter ainda pode render bem mais, o tempo que o Odair precisa para tentar achar melhores soluções com esse time. O futebol é um pouco assim, né? Às vezes o time não joga tão bem e consegue os resultados. Mas né? é gozado, né, Vitor? Que o Libertadores é outro papo, é outro jogo, é outro campeonato. É mesmo. Outro Porque espírito. é outro, mesmo que você ganhar, o importante, 1-0 ganhar, eu sou Não, é o mais importante, no final das A contas. vantagem que de o Grêmio, repente. a vantagem que o Grêmio tem... Vocês estão tendo, semana passada vocês falaram mal do Filipão, agora vocês estão dando quase razão para ele, né? A vantagem do Grêmio Internacional é uma questão com o mesmo time quase que do ano passado. Isso faz uma diferença danada. É o mesmo time do ano passado, está só praticamente o mesmo time, né? Se olhar bem lá, não sei se é que entrou novo, né? Agora, o Grêmio também, o Grêmio só teve acréscimo, né? O acréscimo do Tardelli, então são times que estão lá já e tem, evidentemente, tem obrigatoriedade que ter um rendimento maior, não é isso? Em geral, né? E é isso que se espera, de modo geral. O Bi Ribeiro me avisa lá em cima que o Atlético Paranaense fez 4-0 no Jorge Wilson. Baita Já resultado. não tinha jogado mal na estreia, apesar da derrota Sim, eu pro Tolima gostei. fora Eu de vi o casa. jogo Fez e um eu achei- bom segundo tempo. Eu queria lembrar aqui quem é, acho que é o Nardelli, que está falando que está com a mãe dele, e a mãe dele está falando que Rivelino e Falcão eram 2 galãs. Escreve aqui, eu vou descobrir o nome dela aqui. Uma coisa que a gente não falou, Falcão, e eu não entendi você que teve... é que Que era falou? dois galãs. Carlos Nardelli, talvez o Vitor Biner ache ele ali na... Falou que a mãe dele está assistindo o programa Quer com que ele. repita mais vezes? Como eu não entendi? Eu vou Não, achar que fala mais tinha- rápido. Ele entendeu, ele entendeu. E vocês citaram também, aqui antes da gente entrar no ar, a história, tem aqui alguém que lembrou da história do Caçapava. Falou, pô, o Falcão sempre conta uma história do Caçapava com o Riva. Toda vez que eu encontro o menino, já vem com aquela história do Caçapava. Pô, Aqui, ó, achei, é o Carlos Nardelli mesmo. Boa noite, amigos. Mande um abraço para minha mãe, dona Fátima Nardelli, dona de Itaquaritinga, Fátima, um abraço. que hoje veio me visitar em Pirassununga. E ela disse que Riva e Falcão eram galãs. Ela falou, botou no passado. Aqui, Dona eu li como Fátima, tá, dona no textual. Fátima. Tem razão. Mas vale no Esse presente é o também. lado, nós estamos, o lado daquela minoria de imprensa que olha o lado ruim. É o lado ruim. Isso aí, entendeu? O tempo verbal. Você acha que eu não fui bem nessa? Muito Não, bem. aqui, ó. Entendeu? Mas tem uma... Adversativo. Uma coisa que a gente não falou, você teve no. A gente falou tanto da questão do ofício de treinador, você teve na CBF dando palestra, Foi em dezembro isso. e aí você falou de posse de bola. A posse de bola muitas vezes é encarada como uma mentira, não é não, Falcão? Pois é, a estatística eu acho que é mentirosa, mais do que a posse de bola. Quando a gente vê na televisão assim, time A com 68% de posse de bola. Isso é isso que eu falo da contextualização. Onde é que é essa posse de bola? Aí tu vai olhar o jogo, do lateral para o zagueiro, vai no volante, Quando vai não pro zagueiro. quando não é no campo da defesa. Não, atrás, atrás. Pá, pá. Isso não é, isso é posse de bola Então, enganosa. Agora, a posse de bola que me interessa é a do Barcelona, do Guardiola. É lá na frente e eles não tocam a bola porque eles gostam, não, eles tocam a bola porque o time está fechado. Então eles ficam tocando, de repente, para aparecer um buraco para meter o cara no cara do gol. Essa é a estatística me serve. Essa de ficar tocando aqui, essa é uma estatística mentirosa. Então, posse de bola, eu sou fã da posse de bola, de que começa com o goleiro. Se dá um chutão, cadê a posse de bola? Primeiro para facilitar o zagueiro, que está de frente, e que normalmente o cara, vamos dar um chutão. Pô, eu enfrentei alguns dirigentes na minha vida aí, quando eu queria que meu goleiro jogasse. Eu queria Participasse. que jogasse, que saísse com a bola até fora da área, se for o caso. Tá? Então, mas isso é uma coisa matar tão no moderna que a gente coração. não vê, né? Hã? Isso é uma coisa considerada tão moderna que a gente não vê, né, Falcão? Não, é que... Na Europa é comum. É que tem o contraveneno. Aqui não. Os caras... Estou assistindo eu vi uma jogada do Barcelona, não vou lembrar o time. A bola vai no goleiro, que é o brasileiro, toca aqui, vem dentro da pequena área, o time apertando. O Chelsea, é o do Chelsea. Vem para cá, o goleiro não dá o chutão, joga de novo aqui, volta nele, vai no volante, de repente,
ele verticaliza, ele pega o De Bruyne sozinho no campo do adversário, indo contra a zaga. E 3 jogadores do City se mexendo para receber a bola. Quer dizer, saiu tocando e chegou. Agora, pode-se ganhar sem toque de se tem essa posse de bola? Pode, o Leicester. E eu perguntei para o treinador do Leicester, que agora está na Roma, o Ranieri, o Cláudio, digo, como é que você foi campeão? Que você saía jogando? Eu perguntei, não, eu não tinha condição, o time não tinha condições de sair jogando. Meu zagueiro dava o chutão, nós pegávamos a segunda bola e amassava na segunda bola. Então dá para, mas é raro. Eu meio de campo, Kanté, Mahrez. Exato, era só. Então eu prefiro o time, mas tu tem que saber o jogador que tu tem. O Alisson no Liverpool tem duas assistências no campeonato inglês. Ó. Time do Klopp. Fora que o goleiro é um homem a mais, né? Se você contar tu com joga o teu zagueiro para frente e ele vem. Só que tem que se jogar, né? Então eu gosto de time que jogue, eu gosto de time que eu digo sempre, sabe? Eu acho que o desafio dos treinadores, pelo menos o meu, é construir um time que jogue e que ganhe. Aí eu tenho que fazer uma pergunta para você, Filipão e Abel. Que ganhe, eu gosto de time que ganhe, mas evidentemente eu gostaria que o meu time ganhasse e ficasse na história, ganhou porque jogou bem, senão vira um dado estatístico. Eu gosto dos dois. Porque são técnicos que não valorizam muito isso, né? Eu gosto dos dois, tá? E tem elenco hoje para poder fazer mais. Por isso que eu estou dizendo. Mas é que se ganha não vira, né, Falcão? Se ganha, eterniza, né? Essa é a perversão da coisa, né? Mas sempre, a gente não falou da Por seleção que se fala de 82? aqui. Por que se fala da Holanda 74, da Hungria? Por quê? Porque jogava bem. Não, mas aí vocês estão falando o contexto. Estão falando de um que não ganhou e que entrou para a história. Você estava falando que, se você só ganhar e não jogar bonito... A Espanha jogou bem e ganhou a Copa. A França... Alemanha, a França... A Alemanha no Brasil era uma loucura. Foi. Schweinsteiger no meio, jogando, que era uma brincadeira. Quer dizer, com o Miller, tá, com o Ozil, enfim, um timaço. Né? O Real Madrid, cara, do Modric, do Kroos, caso está ruim esse meio campo. O Barcelona, do Eu acho que tem uma outra coisa. Quando O você futebol tem... tem que... Desculpa, Claro. o futebol, eu tenho que olhar a televisão, futebol, tênis, eu tenho que me emocionar olhando. Então, eu gosto de tênis, adoro tênis. Eu gosto do Nadal, do Djokovic, fantástico, mas quem me emociona é o Federer. Entendeu? Está com mau gosto você. Não, o que eu vou fazer? Eu gosto da qualidade. Nesse conceito você falou do Ajax. Eu gosto do Bernardinho, do time do Bernardinho, do Guimarães. Pô, isso se emociona. O basquete do Oscar. Não, é engraçado, né? Porque no caso do Bernardinho, tem toda uma passionalidade envolvida na coisa, né? E é engraçado, você pega um cara como o Filipão, por exemplo, você citou o Filipão e Abel, você pega um cara como o Filipão, ele é um cara passional, cara. Mas o time não é. Mas Valdir, eu acho que tem Pelo menos nesse momento não é, né? Eu acho que tem as pessoas confundem... Na rodada desse meio de semana pessoas até aqui foi um pouco, mas a semana passada não era nem um pouco. O conservadorismo aqui criou uma confusão no futebol. Quando você tem jogadores de nível melhor que podem ter mais a bola, que podem ser constantemente agressivos, frequentar o campo de frente, você aumenta a chance de você ganhar o jogo. Não é só que o jogo fica mais bonito. Sim, não é só sim, pela sim. estética, Pela beleza. pela arte. Você torna o time mais capaz de vencer. Principalmente o Guardiola, vou pegar a referência. Quando o time perde a bola, com 70% de posse de bola por jogo, ali 68%, 70 e pouco por cento, ele agride, ele recupera a bola rapidamente na frente. O adversário tem minúsculas e raríssimas chances de finalizar contra o time uma dele. coisinha? Claro. No teu raciocínio, que é do Guardiola, que eu gosto. Quando me perguntavam do Barcelona, do Guardiola, o que eu achava? Eu digo, eu vou discutir a posse de bola do Barcelona, que é maravilhosa, mas o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto do Barcelona, é isso. Ele perde a bola e ele rouba onde perde. Nós temos o hábito de perder a bola e recuar. Isso é treino. Isso é cultura tática, é treino. Isso não é medo também, Falcão? Não sei, eu acho que, não sei se é o medo, mas a tendência cultural de a gente perdeu a bola, não apertar. Acontece. Posso ser chato, fazer uma falta rápido para dar tempo de recompor. E Então, amarelo. Mas aí também eu acho que é uma questão de arbitragem também. O outro lado só que eu gosto, que o Guardiola, acho que é ocupação de espaço. Ele ocupa espaço, principalmente lá na frente. Então, a bola nem ele ganha, a bola é recebida de graça. Mas tem Falaremos de coisas. Se você me permite, eu vou fazer o intervalo. A gente vai falar eu só de como... queria falar de complementar, porque depois eu vou esquecer. Já está velho. Assim, no Rio Grande do Sul tem o pessoal tem alguém, né, não todos. Vamos dizer que se bota um time mais para frente, chama de faceirinho. Faceirinho? O time é faceirinho. Se tu bota assim, um volante, é faceirinho. Faceirinho Isso é uma coisa que mais te fala. Faceirinho quer dizer, vamos embora para frente. O segredo não é você encher de volante. O segredo é você ter uma compactação em que teu zagueiro esteja do teu 9, do teu centroavante, dos teus dois atacantes, que eu gosto de jogar com dois na frente, não com um, dois, que essa distância não tenha mais que 35 metros.
Então, se você está defendendo, tem que estar assim. Quer dizer, se você está atacando, eu tenho que olhar o meu time atrás do meu gol, do meu goleiro, eu tenho que ver um time assim, fechado. Tá? Fechado, eu não posso enxergar buraco. Se eu for para a lateral do campo, onde tem aquela bandeira no meio, eu tenho que olhar para o meu time tem que estar assim. Não precisa ser de volante. Tem que ter compactação, um ajudando o outro. Aí você rouba a bola, você tem que sair da rápida. Bom, vamos fazer um intervalo. Na volta a gente retoma a conversa aqui com o Paulo Roberto Falcão, nosso convidado de hoje. Vamos falar do Corinthians, que dá pinta de que só melhora. Nosso passaporte para essa breve parada será algum marcado pelo Jadson na vitória sobre o Ceará, que só reforça essa sensação de que tudo está bem no timão, hein? Juízo com esse controle remoto na mão e até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Bom, vamos de Corinthians agora, porque se os flamenguistas estão achando que dá, os corintianos também estão, hein? O torcedor do Ceará pode reclamar. No gol que abriu caminho para que o Corinthians chegasse até o 8º jogo de invencibilidade, Bozelli, que escorou para Júnior Urso, estava em posição irregular. Mas daí a dizer que o Corinthians não fez por merecer é outra história. Mesmo levando um gol de empate ainda no primeiro tempo, o time de Carille tratou de fazer mais 2 no segundo, um com Love, outro com Jadson. Depois da partida, o técnico corintiano não mediu palavras. Disse que se trata do elenco mais equilibrado que ele já trabalhou. E aí eu vou tocar para o Celso Unzelt. E por que a gente colocou equilibrado ali, Celso? Você que já participou de outro programa hoje ainda, já deve ter ouvido falar muito disso, que ele falou que era o melhor elenco que ele já teve. Na verdade, depois ele falou equilibrado. Eu acho que o adjetivo equilibrado, na verdade, é mais condizente do que ele queria expressar do que a própria coisa de comparar o elenco com outro qualquer. Está se equilibrando, né? Ele achou, finalmente, o volante que infiltra, que é o Júnior Urso. Isso foi um ponto a favor. Ele está procurando, está buscando o homem de lado. O Cleison melhorou bem, é o outro ponto a favor. E o Cleison nem precisa jogar o jogo inteiro, porque a certa altura do jogo ele sempre coloca o Wagner Love numa função em que ele está rendendo muito bem, também, inclusive, principalmente fisicamente, que era a grande dúvida que se tinha sobre ele. É outro ponto a favor. Está se equilibrando. O Fagner tem jogado bem. O Fagner é um jogador com quem você pode contar com uma certa regularidade. Já tem meio time aí quase. Já tem meio time. Ainda precisa ver aquela coisa da defesa, com as bolas aéreas. Né? Mais uma vez, o Manuel cometeu um pênalti imprudente, né? Uma imprudência no pênalti. Mas ele vai ajeitando o time. E a comparação com outros times que ele tinha, claro que vai ser mais equilibrado. Porque, apesar dele ter extraído leite de pedra, ele não tinha elencos equilibrados. Basta lembrar que quando ele perdeu o Jô, era um desespero. Mas, então, hoje ele tem 3 opções para ataque. Concordo plenamente. Lá atrás ele tem a terceira, eu acho que ofensivamente ele tem muito mais opções hoje. Bem mais opções para mexer, para variação, que ele não tinha antes. Era um casinho reserva. Agora, em compensação, acho que atrás ele tem que dar um acerto. E eu acho que ele tem também uma gestão que segura. Quem é o presidente do Corinthians? O André Sanches. Quem era o presidente do Corinthians quando o Tite perdeu? André Sanches. O cara segura, o cara acredita no trabalho e segura. Então, isso dá para o Carille uma segurança e que ele está no time que estão dando respaldo para ele. Mas dessa vez nem precisa segurar ainda, que é recente ainda, né, Falcão? Mas eu entendo o que você está falando. Mas ele tem história ali. Mas não, e acho, chega exatamente. E tem história. E fizeram de tudo para trazê-lo. Não, também. e acho que ele tem o Carille é um cara, a gente falou tanto do ofício de treinador, ele é um cara que tem um papel importantíssimo, porque ele alargou a fronteira, na verdade, do cara que não é um medalhão, não, e que tem muita coisa para... E outra coisa, sabe quando eu ainda gostei mais dele? Quando no primeiro tempo ele mexeu, não sei quem, ele tirou, não sei com o jogo, mas no primeiro tempo, 20 minutos de jogo, ele fez uma mexida tática importantíssima. Ele tirou o Ralf quando tomou os 2 gols do Avenida. O Ralf. E botou, depois botou o Love. O Love. Aí mudou o time. Fala, mas Vitor por 20 Biner. minutos. Cumprimentando aqui o pessoal, fiz muitas perguntas hoje, Luiz Sayeg, chamando o Falcão de Lorde, Márcio Eduardo, o Israel Pereira Lessa, corintiano, a Sabrina Fernandes, o Adriano Tavares Nunes, o Mike Silva. Depois eu repasso a pergunta para você, Falcão. O Careca, o grande Fernando Mazoca, palmeirense, que está dizendo que o Palmeiras vai ganhar de 3-0. Aliás, as opiniões aqui que chegam, todo mundo achando que o Palmeiras ganha o jogo. O Denis Andia, a Isabelle, o Valder Nascimento, Edjane Ferraz, também aposta no 3-1 Palmeiras. O Roberto Pinto, a Adriana, o Luciano Armiliato,
que eu já tinha falado, José Carlos Carvalho, Gabriel Barbosa, que não é o jogador, o Gil Havard já falou, Gustavo Abdala, o Adriano Veiga, o Carlão Boy, a Rita Rank, faz elogio a vocês dois. De novo, muita categoria dos dois juntos lado a lado aqui no Cartão Verde. Essa eu não vou estragar, hein, Falcão? Só um detalhe, nós estamos juntos e jogamos juntos, né? Isso que é importante. E de primeira, né? De primeiro. O Emilson aqui está perguntando o seguinte, né? Ele, na verdade, faz uma explanação aqui falando que antes de você ir para a Europa, por exemplo, os jogadores voltavam, às vezes rompiam o contrato, falavam que a comida não prestava. Se você tem noção que você mudou ajudou contribuiu para mudar essa imagem. Uma das coisas que eu mais me preocupei quando eu fui para lá, eu digo, eu tenho que dar certo. A fronteira da cidade estava fechada 12 anos, reabriu, fechou em 78, reabriu depois em 80, e eu não posso, porque tem momentos que você chega, você tem dificuldade, você não entende a língua, chega um país diferente. Sim. Embora digo, a Itália é muito parecida, tem muitas coisas diferentes. Então eu cheguei e disse, eu não posso voltar. Eu tenho que fazer aqui para que a gente possa abrir condições para outros jogadores brasileiros. Então eu vim com eu tive essa preocupação, entendeu? E quando eu tinha saudade do feijão, meus amigos mandavam. E a gente está chegando no final, Falcão, a gente falou tanto, você citou os dirigentes, essa questão da administração, e para o jogador, qual é o conceito mais difícil de convencer o jogador ou de ensinar para ele? Só dizer que quando você falou no Abelão lá, do Abelão e do Filipão, eu tenho o maior respeito pelo Felipe, tá? Eu tenho admiração por ele, tive grandes momentos com ele jogando contra, nas conversas, e eu fiquei muito chateado com o que fizeram com ele depois daquele jogo com a Holanda, da Alemanha. Acho que houve uma injustiça contra ele absurda, né? E ele chegou em 4º lugar na Copa, nós chegamos aqui agora em 2018 em 7º, 8º. É claro que a derrota marcou, mas eu acho que esse é um profissional que tem que ser respeitado, tá? Pode gostar, não gostar do jeito que ele joga, mas quem ganhou, que esse cara ganhou, tem que respeitar. Em relação ao jogador brasileiro, olha, eu acho que nós estamos melhorando, mas eu acho que nós precisamos ter um entendimento maior do aspecto tático, tá? E eu acho que, e aí o grande problema que na minha avaliação, eu acho que você não precisa ter 35, 40 jogadores no time. Eu acho demais. É muito simples. Você não consegue ter qualidade de treino. Tá? Se você que vai ter que montar treino para que os 30 jogadores trabalhem. Se você faz um trabalho, sei lá, 10 contra 10, um coletivo, na quinta ou sexta-feira, que você quer ver se as coisas que você trabalhou na quarta, na terça, não na segunda, porque é o dia da recuperação ou do regenerativo, você vai deixar 10 fora. Não tem como você não ter jogador que não esteja chateado. Não tem como você ter jogador incomodado. E além do custo absurdo, né? Ainda se faz isso um pouco para girar a grana também. Não, porque aí eu acho que não precisa tanta gente. Eu acho que se você não tiver tanta gente, você deixa todo mundo feliz, viaja todo mundo. Se você tiver 23 jogadores, viaja todo mundo, fica todo mundo dentro com interesse. Eu acho que isso é fundamental. Antigamente era muito em cima disso. Eu usava muitos treinos até com garotos da base. Precisava Um salve aqui para o Expedito Neto, para o pessoal do Esporte Interativo que citou o cartão verde durante a transmissão do jogo da Juventus contra o Atlético de Madrid. Eu estava assistindo, estou retribuindo aqui para Thaís Ferreira Bassan. Bom, quero mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando o Cartão Verde pela TV Nova Nordeste, lá em Olinda, também TV Ceará, que, aliás, na semana passada completou 45 anos. Agradecer ao Falcão mais uma vez, avisar vocês e vocês estão acompanhando o programa em casa, que nosso encerramento será mais do que uma homenagem hoje, na verdade, uma verdadeira reverência que a gente vai fazer aqui a um dos grandes nomes do futebol brasileiro, que infelizmente nos deixou essa semana e que esteve com a gente aqui tempos atrás, o grande Coutinho, piracicabano, realmente, que fez na verdade, o nome Coutinho ser quase sinônimo de craque, não é, seu Sunzelt? Verdade. Ele que nem tinha Coutinho no nome, né? E a gente, dessa vez, obrigado mais uma vez, Falcão, não demore para aparecer. Foi um prazer. Vou apertar o mitute lá, que nunca quer uma hora desfazer é muito aqui. pouco. Abraço, Rima, abraço, Celso, abraço, Vitor. E a gente fica, então, com essa reverência, que é mais do que uma homenagem, como eu disse, e dessa vez sem música. Obrigado, juiz do Torcida Brasileira. Até a próxima quinta.